Agora 10 horas e 17 minutos, o estado de São Paulo registrou na última semana um aumento de casos de internações, embora os números não tenham sido divulgados de ontem para hoje, né, e de mortes também por Covid-19. São quase 110 mil vítimas da doença em cidades paulistas, taxas de ocupação de UTI acima dos 80%, e nesta semana tivemos a confirmação de um caso da variante indiana do coronavírus, passageiro que desembarcou em Guarulhos no último sábado, circulou por cerca de 2 horas no terminal, foi para o Rio de Janeiro depois. Esse homem estava na Índia, foi lá a trabalho, desembarcou aqui no Brasil em um voo de Dubai. Para falar mais sobre a situação da pandemia, né, e sobre a questão da cepa, essa preocupação que a gente tem, claro, a gente tem contato agora com a doutora Ethel Maciel. Ela é enfermeira, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins. Doutora, bom dia para você, obrigado por atender aqui a Band News FM. Essa semana, depois de mais de um ano, né, de pandemia, São Paulo começou a montar barreiras sanitárias em rodoviárias e aeroportos. De verdade, essas medidas adotadas agora, vou falar um pouco de atraso, né, mas é até um eufemismo, podem fazer alguma diferença para reduzir a circulação do vírus? Bom dia mais uma vez. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Nós, como você falou, esse atraso é até difícil da gente dizer, nós estamos muito, muito atrasados, não fizemos desde o início, e o pior é que a gente não aprendeu, porque aquela variante, a B117, aquela que veio do Reino Unido, nós demoramos muito a cancelar voos, né, interromper voos com o Reino Unido, já sabendo que era uma variante mais transmissível, que causava casos mais graves, que atingiam mais jovens. Tudo isso a gente já sabia, porque logo no início o Reino Unido já fez a publicação desses dados. Agora, a mesma coisa na variante que foi identificada, né, na Índia, além das variantes que nós temos aqui, né? Agora, São Paulo aí acaba de anunciar, acho que 2 dias atrás, os pesquisadores do interior aí da Unesp anunciaram uma nova variante, a P4, que tem como característica uma mutação semelhante à variante que foi identificada na Índia. Ela ainda é uma variante muito nova, a OMS não classificou, porque, em geral, como é que nós fazemos a classificação? Quando surge uma nova variante, que a gente não conhece muito bem, se ela vai se espalhar, se ela vai ser mais transmissível, se ela vai, por exemplo, causar doença mais grave, ela é classificada como uma variante sob investigação. Ela está ali e a gente está observando o que vai acontecer. Então, essa P4 está assim. Quando a gente observa que essas mutações, elas estão causando mais casos graves, elas estão tendo alguma característica que dê vantagem ao vírus, ela é reclassificada como variante de preocupação. Foi assim que aconteceu com essa variante que foi identificada na Índia, que surgiu até uma questão diplomática, né? Porque o governo indiano não queria que ela fosse classificada como uma variante de preocupação, mas isso não está na nossa vontade. Se a variante ela tem uma mutação que causa uma adaptação melhor do vírus, ou ele se transmite, né, se torna mais transmissível, ou provoca doença mais grave, ou no caso dessa mutação específica da variante indiana, tem uma possibilidade de escapar do nosso sistema imunológico. É como nós falamos, é como se o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele não reconhecesse mais o vírus como aquele vírus original. E aí, aquelas pessoas que já tiveram a doença podem se reinfectar e pode também ter um impacto na vacina, porque as vacinas foram feitas com aquele vírus original, principalmente essas vacinas que usam um pedaço do vírus, né, no caso da vacina da AstraZeneca e na vacina da Pfizer. E os estudos publicados nesse final de semana pelo governo do Reino Unido já indicam que ela teve um impacto importante na vacinação. Lá no Reino Unido é utilizada a AstraZeneca e a Pfizer, né, em maior quantidade, teve um impacto importante para quem tinha tomado uma dose só. Então, a eficácia, né, da primeira dose, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, é acima de 70%. Por isso que a gente faz um intervalo maior. Mas, com essa nova variante indiana, as pessoas que tinham tomado só uma dose, então estavam aí nesse intervalo, né, de 12 semanas, a eficácia de infecção caiu lá para 30%. Então, muitas pessoas que já tinham tomado a primeira dose se infectaram.
Aquelas que já tinham tomado 2 doses não teve impacto, continuou com a eficácia acima de 80% para infecção. Então, só para a gente entender por que essas variantes são classificadas como de preocupação, porque elas podem ter um impacto nas nossas políticas, né, nas nossas estratégias de controle. Bom, eu vou pegar um gancho, a gente ia falar de outros assuntos agora, mas como a senhora falou, doutora, dessa questão, né, da primeira dose e da segunda, ontem a gente noticiou aqui a morte do sambista Nelson Sargento, e foram muitas as mensagens que chegaram aqui pra gente, questionando a eficácia da vacina, né, porque o sambista tomou as 2 doses da Coronavac e morreu em decorrência da Covid-19. A gente pode entender como que isso acontece ou por que isso acontece? Quer dizer, esse tipo de evento coloca em xeque, de alguma forma, a eficácia da vacina? Então, hoje nós temos notícias boas que vêm do Uruguai. Então, o governo uruguaio também acabou de publicar, né, os dados estão públicos desde ontem à noite, o estudo de efetividade da Coronavac e da Pfizer, que estão lá. A gente precisa compreender assim, nenhuma vacina, tem 100% de eficácia. Nenhuma vacina vai nos proteger 100%. Por isso que a gente fala que mesmo as pessoas vacinadas, elas precisam cumprir todo o protocolo, porque nós ainda estamos com a pandemia descontrolada. Então, a chance, mesmo que eu esteja vacinada, de encontrar alguém infectado é grande. A gente precisa entender isso. Então, precisamos manter todas as medidas. Quando nós estivermos com a pandemia controlada, quer dizer, a chance que a gente vai ter de encontrar alguém infectado vai ser muito menor, a gente vai poder ter mais segurança e aí relaxar as medidas, né, de prevenção. Mas não é o caso nesse momento. A gente está vendo isso em outros países, mas nós ainda não chegamos, né, nesse ponto aqui no Brasil. O estudo do Uruguai, ontem eu falei assim, a boa notícia de sexta-feira, pelo menos uma boa notícia que nós estamos precisando, né? Eles analisaram a Pfizer, a efetividade, que a gente chama que é a eficácia no mundo real, quando a gente começa a vacinar a população. Porque também a gente tem falado muito pouco, mas nós temos os estudos, os ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, quando a gente os fabricantes pedem autorização das nossas agências regulatórias, mas depois as pesquisas continuam, é o que a gente chama de fase 4, pesquisa pós-marketing. E a gente vai entender aí a efetividade, que é assim, fora daquele ensaio clínico, que está muito controlado, eu estou avaliando ali todas as pessoas, como é que esse medicamento ou essa vacina se comporta no mundo real, com pessoas que têm múltiplas comorbidades, com pessoas que estão nesse momento aí, numa pandemia, com muitas pessoas que podem estar transmitindo. Então, ontem o governo uruguaio apresentou os dados de efetividade do Uruguai, que está utilizando aí a Coronavac e a Pfizer, e a Coronavac, a gente precisa entender, são 3 pontos que a gente sempre avalia. A efetividade da infecção, a efetividade de doenças graves que precisam de alguma intervenção hospitalar e a efetividade de evitar mortes, né, evitar o óbito. Então, a Coronavac, ela é menor do que a Pfizer na efetividade da infecção. Então, pessoas que tomaram a Coronavac, estou falando agora dos dados do Uruguai, tá? A gente está fazendo aqui no Brasil também, mas os dados do Uruguai mostraram isso. Em termos de infecção, aqueles que tomaram a Coronavac se infectam mais que aqueles que tomaram a Pfizer. Em termos de doença grave, a Pfizer protege um pouco mais, mas é bem pouco, é 97%, 95% de efetividade, então foi muita efetividade. E para a doença, para o óbito, a Coronavac protegeu mais do que a Pfizer. A Coronavac chegou a mais de 90% e a Pfizer 80%. Então, são dados animadores, porque nós aqui no Brasil utilizamos mais a Coronavac, então são dados que nos colocam assim, a gente pode dar aquela respirada, né? Olha, vai dar certo, mas a gente precisa se proteger, porque estamos numa pandemia descontrolada e a gente tem chance de se infectar, mesmo estando vacinado. E a gente não sabe, né, porque umas pessoas vão desenvolver doença mais grave que outras. Muda, né, de organismo para organismo e é uma questão relacionada à cobertura, né, não necessariamente aquela dose aplicada no braço. Só para
Antes da Sheila perguntar, o estudo foi feito pelo Ministério da Saúde Pública lá do Uruguai e aponta que a redução da mortalidade da Covid, 14 dias após a última dose da vacina, foi de 97% para a Coronavac e 80% para aqueles que tomaram a vacina da Pfizer. Queria voltar aqui ao nosso ponto de partida dessa entrevista, que são as cepas, as variantes. Doutora, para que a gente possa conhecer qual o tamanho do problema, é preciso fazer sequenciamento genético, né? Só é possível saber o tamanho do problema, e quando eu falo isso, assim, quantos casos temos realmente no Brasil? A gente tem de fato, ou a gente está no escuro nesse momento? Como funciona um sequenciamento genético dessas novas cepas? Com que frequência é possível fazer isso? É possível a gente falar, a gente está aqui falando de testagem. De testagem em massa agora, poderia ser um ano atrás. É possível em algum momento haver sequenciamento genético em massa? Isso é possível? Qual a real condição para fazer isso? Para a gente tatear melhor e saber qual a real nível de circulação dessas variantes no Brasil. Então, Sheila, condições nós temos. Nós temos laboratórios, né, institutos de pesquisa no Brasil que estão preparados para fazer isso. Inclusive, são referências no Ministério da Saúde, como o Instituto Adolfo Lutz, a Fiocruz, são referências, já fazem isso, já tem experiência fazendo isso, por exemplo, a vigilância genômica para a influenza. Então, nós já temos protocolos bem estabelecidos para isso. Não fizemos protocolos bem estabelecidos para o SARS-CoV-2. É isso que nós precisamos agora. O Brasil precisa definir, nesse momento, qual o percentual, e aí precisa de um cálculo, não é minha área específica, essa área da virologia, né, da imunologia, mas nós temos muitos especialistas nisso, precisava ser definido agora qual o percentual de amostras que precisariam ser enviados, e aí cada estado vai variar, porque depende do número de amostras coletadas, do número de população, né, para a gente fazer esse cálculo. Qual o percentual que vai ser enviado para esses laboratórios? É isso que está faltando. Só para a gente ter uma ideia, né? No Brasil, nós não estamos fazendo, né? Estamos fazendo em torno aí de 1.000 amostras por semana. O Reino Unido, que é muito menor que nós, né, está fazendo 10.000 por semana. Então, isso depende do cálculo de quantas amostras você colhe. Como é que a gente faz na influenza? Vou dar um exemplo. Nós temos o que a gente chama de unidades de saúde sentinela. Elas são escolhidas, e eu acredito que poderiam ser essas mesmas unidades para o SARS-CoV, então são unidades de saúde espalhadas no Brasil, e quando a pessoa tem, né, está sentindo algum sinal ou sintoma, ou tem algum contato, que chega nessa unidade de saúde e faz esse swab, vamos supor, essa unidade de saúde colhe 100 swab, 100 RT-PCR por dia. Desses 100, 5 ou 10, dependendo do cálculo, é enviado para o laboratório de referência. Então, é feita uma amostragem. A gente não faz o sequenciamento, né, genético do vírus de todas as amostras. Nós fazemos por amostragem. Mas, nesse momento, no Brasil, nós estamos fazendo menos de 1%. É muito pouco que nós estamos fazendo. Então, não dá para nós termos a real ideia do que está acontecendo, do que já está circulando e efetivamente de qual o espalhamento, né, dessas variantes no Brasil. Há mapas e mapas, né? O Reino Unido está com um GPS de última geração e a gente está com um mapa de papel que a gente achou ali embaixo da pedra tentando tatear. Uma ótima metáfora. Mas enfim, mostra aí como a gente tem muito a caminhar, né, Sheila, para poder entender mesmo, né, como que a pandemia, enfim, como que o vírus se comporta, né, porque as mutações vão continuar acontecendo. É uma pena que nosso tempo esteja esgotado, porque há dúvidas aqui nos nossos ouvintes, então já deixo no ar, doutora, um convite aqui para que a senhora volte em algum momento para esclarecer mais dúvidas dos nossos ouvintes, e também tem uma mensagem aqui, olha, entrevista muito elucidativa, e dessa vez o som está perfeito, além de tudo, em alto e bom som. São as mensagens, algumas dessas mensagens dos nossos ouvintes. Depois está lá no YouTube, tá? É só acessar lá o nosso canal que fica na íntegra lá para você compartilhar também. Doutora Etel Maciel, enfermeira, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins. Obrigada pela entrevista, até uma próxima. Obrigada, um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Agora são 10h32.